é que é, maltinha? Espero que esteja tudo bem por aí. Voltamos às conversas de esplanada, não é? Já fazia algum tempo, desde que o Instagram bloqueou as lives. Mas pronto, estamos aqui. Estamos vivos, é o que interessa. Eles já desbloquearam, portanto, conversas de café, eu digo sempre de esplanada porque, pronto, ficou desde o verão e agora é difícil de tirar o hábito. Então, basicamente, conversas de café voltaram, não é? Espero que continue, pelo menos até ao verão, para ver se isto muda para conversas de esplanada, porque eu não vou conseguir dizer conversas de café certeiro à primeira vez. E nesta conversa de esplanada eu decidi decidi, como quem diz, convidei e tive a sorte de terem aceito o convite para trazer um caso. Um caso fênix, digamos assim. Ou seja, alguém que realmente quis perder peso e que conseguiu. Portanto, acho que vai ser bastante uma conversa que vai inspirar. Acho que é uma conversa que vai ser muito, muito interessante. Olá, boa noite. Vocês conseguem ver aqui o aviãozinho que tem aqui de baixo, aqui neste botão onde eu estou a apontar. Carreguem nesse botão, mandem para 5 pessoas que se calhar vão usufruir desta conversa, queiram participar, queiram se inspirar, queiram também falar do seu caso. Nós vamos estar a falar do caso da Inês, que ela conseguiu perder uma boa quantidade de peso, mas acredito que não tenha sido só esse os benefícios, não é, da perda de peso. E se vocês querem ouvir esta história e saber como é que isto aconteceu e como é que correu e o que é que ela usou, que estratégias é que ela usou, de certeza que um monte de gente da vossa lista também está à espera deste momento de inspiração, que às vezes é a história dos outros, não é? Olá, maltinha, que acabaram de entrar. Bem-vindos, bem-vindos. Ih, Inês, já cá está. Já te chamo, Inês, já te chamo. Olá a todos, só dizer aqui olá à malta. E é isso, malta. Carreguem aqui no aviãozinho, enviem para 5 pessoas, ok? Que é para chamar mais pessoal para esta live, para podermos ouvir a história da Inês. Eu estou muito curiosa e eu tentei não fazer perguntas para deixar. Sabem como é que é? Conversas de café é para saber coisas em primeira mão e que sei eu e sabem vocês. E basicamente é isso, é para sabermos a história dela, que eu acho que vai ser bastante, bastante interessante. Ok? Enviem lá para 5 pessoazinhas, só selecionadas, 5 pessoas. E obrigada pelos coraçõezinhos. Então é isso. Bem, 21 e 24. Já escutei os meus 5 minutos de introdução. Quase, quase, quase. Vou chamar então a Inês para começarmos esta conversa e para eu conhecê-la, porque na realidade estes cafés são completamente virtuais. Alô, alô. Vamos ver então. Já enviaram para o pessoal? É isso, enviem que é para vir mais gente para ouvirem esta história. Vai ser mesmo brutal. Brutal, ok? Vamos lá. Ah, ah, ah. Já está bem? Façam perguntas, eu vou estar atenta. Faço o meu melhor. Olá, Alô, tudo bem? tudo bem? E contigo? Também, tudo bem. Deixa-me só ajustar aqui a câmara, que eu fiquei aqui meio fora do sítio. Pronto, acho que agora está bom. Força. A minha estava ao contrário. E então, Inês, olha, antes de mais, obrigada por teres aceito o convite e, De nada. e por vires aqui partilhar a tua história. Já eu pesquisei um bocadinho o teu Instagram, não é? E o blog, que também está muito fixe. E és uma pessoa que fala muito abertamente da transformação. E pá, também te quero agradecer por isso, porque não é toda a gente que tem essa vontade de falar de certos temas que às vezes são um bocadinho desconfortáveis, mas é graças a pessoas como tu que a gente muda um bocadinho as mentes, devagarinho e passinho a passinho. Portanto, obrigada por ires partilhar a tua história. Nada. É aos poucos, não é? Eu acho que tentar aqui não criar tabus, ah, não é nem sempre é fácil nós mostrarmos o nosso antes, não é?
porque se nós já nem o olhávamos ao espelho em determinada altura, mostrá-lo agora, pronto, acaba por nem sempre ser fácil, mas eu acho que é importante, porque muitas das vezes nós entramos ali naquele rol de não sei onde estou, mas também não quero ver. E então é aqui um bocadinho um alerta de eu estava assim, mas eu olhava-me ao espelho e não me via assim, não é? Exato. Portanto, falar disto abertamente é sempre bom. E é sempre bom ter pessoas que fazem isso. Antes da gente só começar, porque eu não sei praticamente nada de ti, isto, Sim, nem eu, nem provavelmente os meus seguidores, portanto, estamos a saber todos ao mesmo tempo. Só para dizer que a sobremesa da Ju disse que não é uma pergunta, mas é para deixar um beijinho para as duas, ok? Para deixar aqui beijinhos. beijinhos para ti, Ju. Agora, diz-me, para começar, quem és tu? De onde é que és? Que idade é que tens? Coisas básicas. Então, eu sou Inês, eu sou de Lisboa, tenho 28 anos, tenho duas filhas, muito fofinhas, muito pequeninas, e que a minha perda de peso começou um bocadinho por aí, não é? Um bocadinho também a passar nelas. Claro, sim, é uma coisa que a mim me toca muito quando se fala das crianças, porque elas não têm culpa, não é? Elas não escolhem aquilo que comem. Então, às vezes as pessoas, quando não têm motivação por elas próprias, eu penso, ao menos faz pelos mais novos, pelos teus filhos, pelas crianças que tu influencias. Porque às vezes a gente precisa Olha, de uma motivação um bocadinho maior do que nós próprios. sabes que eu te posso dizer que eu não tinha, eu fui engordando, não é, ao longo do tempo, e não tinha muita noção de que eu estava a fazer. Havia, porque as outras pessoas ou comentavam ou falavam, mas pronto, fui engordando e fui me deixando arrastar. Eu dei conta de que não podia ser assim e que tinha de dar ali um cliquezinho na minha alimentação quando a minha primeira filha começou a comer, aos 6 meses. Eu até aos 6 meses amamentei, em exclusivo, e a partir dessa data eu pensei, bem, eu não posso dar este tipo de exemplos alimentares à minha filha, então vou começar a mudar a alimentação de toda a gente cá de casa, para nos reintroduzirmos com ela. E então, no fundo, ela começou na altura por o baby led weaning, que ela comia com as mãos, não é? Então eu acabei por fazer os legumes, fazer essas coisas todas e acabei por, nessa altura, entrar assim num rol mais saudável e na altura tinha bastante peso, bastante mais do que quando comecei agora atualmente a fazer a dieta, ou seja, perdi gradualmente ali um bocadinho de peso com a introdução alimentar dela e tal, mas acabei sempre, desde que ela teve praticamente 6 meses até quase agora com 5 anos, foi sempre com excesso de peso. Portanto, apesar de eu ter mudado ali um bocadinho naquela altura, não foi o suficiente. Não foi suficiente. Mas antes disso, ou seja, quando tu eras mais nova, assim, sempre tiveste um peso dito ideal para a tua idade ou nem por isso? Olha, eu lembro-me de ser pequenina, em cerca de 7, 8 anos, e eu realmente tinha algum excesso de peso. Não era uma criança super obesa, mas tinha algum excesso de peso. Pronto. E depois, entretanto, fui crescendo com isso e eu penso que por volta dos 11, 12 anos dei conta que não queria estar assim. É aquela fase em que tu entras assim na adolescência e pensas eu não quero ser diferente dos outros, eu quero ficar mais magrinha. E então, mais ou menos nessa idade, eu pensei, não, eu não quero estar assim, portanto falei com a minha mãe e pensei, olha, eu tenho de fazer qualquer coisa. Eu não tenho idade para fazer propriamente dietas, portanto, inscrevi-me na altura num ginásio, que tinha tipo umas aulas de grupo, e na altura comecei a fazer kickboxing. Era novinha, devia ter para uns 12 anos. E resultou, não é? É um gasto calórico muito grande, apesar da alimentação na altura continuava a não ser adequada, mas o gasto calórico era muito grande, e então eu comecei a praticar kickboxing e fui emagrecendo fiz kickboxing bem uns 5 anos, 5, 6 anos. E depois, entretanto, entrei assim na fase da vida adulta e foi um descalabro Eu a sinto partir que daí. eu sinto que é aí um ponto de viragem, não é? Porque enquanto a gente é adolescente, ou até mesmo no meu caso, antes da universidade, a gente tem mais tempo livre, consegue orientar a coisa. Quando a gente passa para aquela fase adulta em que metemos a atividade física de lado e a alimentação continua a ser a mesma coisa, ou às vezes até pior, por Ou causa da pior, falta de tempo. Não é? Porque antes tínhamos alguém que cozinhava para nós, é, agora temos de ser nós a cozinhar para nós próprios e às vezes a paciência não é assim tanta. é, E depois é quase como uma bola de neve. O ganho de peso não é assim uma coisa que acontece de um momento para o outro. É devagarinho, devagarinho, quando a gente olha para trás e diz já foram 10 quilos em cima, não é? Então, é e conta-me gradual.
Conta-me lá, então depois a tua filha nasceu, a tua primeira filha, e conseguiste dar um bocadinho a volta à situação, mas não o suficiente. Sim, sim, olha, eu aí uns 6 meses antes de engravidar da minha filha, da minha primeira filha, tinha bastante peso a mais. E na altura pensei assim, vou começar a emagrecer, pá, já chega, já estou a chegar ao limite, eu nessa altura devia ter 80 e muitos. Mas entretanto engravidei. E grávida de primeira viagem não tive cuidado nenhum, não é? Aquela base do vai com tudo e Grávida estás pode, grávida, grávida grávida pode. pode, exatamente. E então pronto, fui ganhando peso. Um, Depois, entretanto, ela nasceu e tal, eu penso, ali aqueles primeiros 6 meses continuei como se nada fosse, ela introduziu ali a alimentação e eu pensei, bem, tenho de mudar aqui um bocadinho. Então, na altura, fui descendo devagarinho, saí da casa dos 80 e muitos, que era onde eu estava, e fui ali para a casa dos 70 e qualquer coisa. Mas fui andando, não é? Mas Na só com a verdade, alimentação, só com a alimentação. só com a alimentação. E eu acho que aí está o principal problema e o principal fator, não é? Fui descendo só com a alimentação, fui fazendo algumas coisas mais saudáveis, Que tipo de inevitavelmente o peso escolhas? Que ficou. tipo de escolhas já agora? Só assim, do que tu te lembras que Olha, realmente mudou. sim, introdução de legumes Ok? em maior quantidade. Eu, a nível de proteína, sempre tive o hábito de comer bastante quantidade de proteína, pelo menos quantidade ideal para mim. Pronto. A nível de legumes, realmente notei. Aí comecei a cortar alguns refinados, tipo batatas fritas, tipo esse género de snacks. Bolos também fui restringindo, sumos, eu lembro-me que houve uma altura que eu parei completamente. Portanto, fui ali passos pequeninos, coisas que eu também não queria que ela comesse, porque eu sempre soube o que é que deveria comer, não é? É a bola de neve que nós vamos arrastando. Um, então foi essas pequenas coisas, tipo cortar bolachas, cortar bolos, eu também não lhe dava, também não queria que ela visse. Se ela visse nós comermos, ela também queria comer e eu não queria pelo menos que ela tivesse esse tipo de educação. Portanto, fui tentando aqui melhorar um bocadinho com o pensamento do futuro dela. E pronto, fui mudando ali um bocadinho e realmente a balança desceu ali. Eu lembro-me que ia estar com 85 mais ou menos, e fiquei ali na casa dos 75 mais ou menos. Pronto, portanto, aí uns 10 quilos. Isso, Mas 10 depois quilos o tempo já foi é bom. arrastando, 10 quilos é mas depois bastante. é, o tempo foi arrastando e eu recuperei-os mais tarde. Ah, ok. Recuperei-os Então, até. mas porquê? Porque voltaste aos velhos hábitos? Voltei porque ela começou a ficar um pouco mais velha. E o meu pensamento era, inicialmente foi, vou-lhe dar bons exemplos. Mas depois ela já os tinha. E naturalmente ela já escolhia coisas, para comer coisas que não eram normais, ou que não são tão normais. Ela, por exemplo, se tiver de comer umas cenouras de snack come, uns tomates cherry de snack come, e porque gosta. E então eu cheguei a uma fase que, bem, se eu começar, Já se eu passou, já comer passou. estas coisas, para ela já está educada, não é? E Exato. então fui arrastando. E apesar de eu tentar sempre fazer uma onda mais saudável, depois entrou a pandemia, não sei quantas pessoas, acho que é comum muitos de nós termos ganho peso com a pandemia, não é? E então foi só o ano passado, em março, que eu pensei, bem, não pode ser mais e eu vou ter mesmo de fazer aqui uma paragem e dar uma volta, porque entrou o Natal, depois logo assim foi a passagem de ano, foi os meus anos, foi ali um rol de eventos e chegou ali mais ou menos a março e eu pensei assim, pá, eu já devo ter passado os 80 para cima novamente, portanto, chega. Quando Foi é que quando fazes fui à anos já agora? Balefa, em janeiro, Dia. 15, Ah, Capricorniana, somos duas. Ok. Capricorniana. Agora já percebo, agora já percebo. Mas é engraçado que estás a dizer isso, porque duas coisas muito interessantes nessa história. A primeira, que essa primeira perda de peso foi muito motivada por um fator externo que foi a tua filha. E o que é que acontece quando o fator externo é retirado? A gente perde a motivação. Portanto, durante É o verdade. processo, a gente tem que encontrar o nosso motivador interno, senão não vai resultar. E É. tu foste realmente o caso disso e é super interessante esse percurso. E depois, uma pergunta que eu te queria fazer. Quando tu perdeste estes primeiros 10 quilos só com algumas trocas na tua alimentação, tu já tinhas noção do que era as calorias, o balanço calórico, os macronutrientes? Já tinhas Já, essa noção? já. É assim, eu não sou formada em área da saúde, mas eu venho de uma área mais ou menos de saúde. Eu tenho formação na área da estética, sempre estive ligada à parte mais de emagrecimento.
Acabei por deixar de estar na área, de trabalhar na área já há alguns anos, Uhum. mas eu tive nutrição, dietética, anatomia, fisionomia, pronto, Boa. um Ok. rol de coisas. Então eu tenho, pior ainda, eu tinha a noção completa e plena do que andava a fazer, não é? Mas andava só, isto, casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Claro, sim, Quantas vezes? sim. Eu digo, desta vez o que é que mudou? De onde é que vem essa motivação que veio Olha, diferente? desta vez foi diferente. Além de eu achar que bati realmente no fundo, um pouco a nível de autoestima, de me sentir bem ou de não me sentir bem, elas acabam por já estar um bocadinho mais crescidas. Eu acabo por já não ser só mãe delas e acabo por ter me anulado ao longo de alguns anos a tomar conta delas, ou focada a tomar conta delas, e agora isso acabou um bocadinho, não é? Acabei por pensar um bocadinho em mim e pensar, bem, não, isto tem de mudar agora. Além disso, eu acho que o principal fator de sucesso foi aliar aqui e voltar ao exercício físico, coisa que eu já não fazia há bastante anos. E que não o fiz quando perdi aqueles primeiros 10 quilos, não é? Claro, Portanto, acho sim. que o twist realmente foi aí, sem dúvida. E só antes de avançarmos, aqui estão a perguntar, a Andreia está a perguntar, para quem não tem noção disso, eu acredito das calorias e macronutrientes, aquilo que estávamos a falar, como é que pode aprender? Qual é que é a tua opinião É sobre isso? Ou a assim, maneira mais fácil? existem maneiras das pessoas aprenderem, não é? E aprenderem por si só, perceberem ou estudarem, Claro. o que seja. Mas existe sempre a opção das pessoas poderem ter nutricionistas, poderem ser seguidas por alguém, ou nutrição, ou coaching nutricional, ou simplesmente se informarem sobre o assunto. Existe aqui um rol de hipóteses, não é? Eu acho que o mais importante é nós querermos. Achas que o Esse é o conhecimento ponto. faz a diferença aqui no processo? Ou seja, as pessoas compreendem o porquê das coisas, em vez de estar só a É assim, seguir? sim, eu acho que o conhecimento faz diferença no processo, mas as pessoas não têm que ter esse autoconhecimento. Se as pessoas não o tiverem, podem arranjar alguém que os ajude a Não ter esse têm que fazer autoconhecimento. sozinhas. Sim, é complicado. Exatamente, não É é? como eu agora querer saber sobre, sei lá, mecânica. É mais fácil se eu tiver alguém que perceba de mecânica e me ensine do que eu estudar por mim própria. Não é, eu não acho que sejam coisas muito complicadas de perceber, mas Não, e há muita exige algum informação. tempo. E, É, pois esse é que é o problema às vezes, que é por onde começar. Existe tanta que às vezes é é, difícil perceber no meio não é neste mundo, o que é é. que realmente é verdade ou o que é que realmente é baseado na ciência. Mas sim, livros de nutrição é uma boa maneira, porque compra-se o livro, lê-se, fica-se com umas noções básicas. Básicas. É, Em termos de pegar no que é a teoria e passar para a prática, pode ser um bocadinho mais complicado fazê-lo sozinho. Daí os coaches ou os nutricionistas, porque sim, nutricionistas não é só para prescrever planos alimentares, eles fazem reeducação e é uma coisa que as pessoas devem pedir isso na consulta, não é só querer sair de lá com o plano alimentar, isso vale muito pouco. é Um, muito interessante isso que tu acabaste de dizer, porque assim, eu tenho alguns feedbacks externos de pessoas que acabam por ir ao nutricionista e saem de lá com um plano alimentar. E existem nutricionistas e nutricionistas, não desfazendo-se da há profissão, bons e mas maus existem bons profissionais em em qualquer todo o profissão. lado e em tudo, exatamente. Portanto, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem o porquê de aquele nutricionista estar a recomendar aquilo. Se vocês não sabem porquê é que têm de comer assim, perguntem. Não há nada Exato. como perguntar. E essa é a chave para vocês conseguirem no futuro agarrar na vossa alimentação e perceberem realmente o porquê de estarem a comer assim e não ficarem presos a um nutricionista o resto da vida. E isso não vos obrigar a andar aqui, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Conforme tenham ou não acompanhamento, não é? Completamente, sim, e cada vez mais o acompanhamento online também é utilizado não só pelos nutricionistas, pelos coaches, eu própria dou, mas cada vez mais as pessoas optam por acompanhamento em vez da consulta, exatamente por causa disso, porque os problemas vão surgindo, as dificuldades vão surgindo no dia a dia e ter um profissional que está a um clique do WhatsApp, em que tu podes mandar uma É. mensagem e dizer: Olha, tenho este problema, o que é que eu faço? E a pessoa responde na hora, é completamente diferente do que fazeres uma consulta uma vez por mês. A evolução é completamente diferente. Mas tu Sem tinhas dúvida, essas concordo noções. com. Sim. Tinhas essas noções, portanto não era falta de conhecimento, não é? E juntaste aqui a parte da atividade física em pleno confinamento, certo?
Já estávamos a sair um bocadinho, Ok. 2021, já andávamos ali, estávamos, não estávamos, estávamos, não estávamos, mas olha, eu comecei inicialmente, aliás, como eu já disse aqui no início da live, eu fiz muitos anos de kickboxing, e então tenho muita noção do que é o exercício físico também, não é? E também acabei por aliar muito os treinos de musculação, crossfit, que na altura ainda nem sequer só ouvia falar do crossfit em Portugal, porque isto já foi há mais do que 10 anos. Já quase Sim. nem só ouvia praticamente falar disso na altura. E então agora quando retomei, pensei, bem, vou começar por umas caminhadas e vou arranjar um TRX. E vou para a rua, prendo o TRX num sítio e faço. E foi assim que eu comecei. Comecei eu e o Ricardo, começamos os dois cá em casa. Íamos para a rua, fazíamos as caminhadas. Quando dava, levávamos as miúdas. Elas acompanhávamos. A mais pequenina, na altura tinha 2 anos, acho que ainda nem 2 anos tinha. Eu agarrava na mochila de baby wearing, punha na mochila e ia para a rua andar com ela. Às vezes andava uma hora com ela ao colo, dentro da mochila. E assim, não há desculpas. Quando nós queremos, nós conseguimos arranjar maneira. Não é? Portanto, foi assim que eu comecei e o impulso veio daí. Claro que é assim, à medida que nós vamos avançando, vamos vendo os resultados, vamos vendo que resulta a alimentação, resulta o exercício físico, vamos nos motivando, não é? E depois chega a um ponto que eu cheguei a um ponto que pensei, bem, eu realmente agora estou a ficar mais magra, mas eu também perdi peso muito rápido. Então acabei por ficar ali tipo, com aquela flacidez inicial, pouca massa muscular, uma porcentagem de gordura um pouco mais alta. Então pensei, vou ter de equilibrar isto e vou ter de começar a fazer mais musculação. Eu tinha a noção do que é que eu precisava de fazer, na verdade, não é? Eu tinha a noção estes anos todos, só não o fazia. E então pensei, não, vou ter de começar a retomar a musculação, vou ter de parar um bocadinho o treino de cardio, vou ter de fazer aqui um bocadinho de treino de força, ganhar um bocadinho de músculo também, porque não é só perder peso, nós temos de perder peso com qualidade. E Quantos às quilos já vezes tinham ido quando isso aconteceu? uns 10. Quando, Uns 10. quando eu comecei a fazer musculação mais a sério, uns 10. Porquê? Porque eu fiz logo TRX de início, não é? Acaba por ser uma manutenção mais ou menos a nível de massa muscular. Era com o peso do corpo, mas também com É quase melhor que 80 nada. quilos, é Exato. melhor que nada, não é? Eu lembro-me quando comecei, tipo, fazia tipo 20 abdominais e ficava tipo, já morri. E pronto, agora as pessoas já ganham o ritmo. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Foi aliar o exercício físico à comida. No fundo, nós conseguimos complementar uma coisa com a outra, não é? Se nós nos desleixarmos assim um bocadinho, um dia ou outro com a comida, o exercício físico também acaba por compensar e E os conseguimos outros fazer aqui um benefícios? equilíbrio. Desta vez sentiste também os outros benefícios da atividade física, tipo a nível Sim, mental, claro. a nível Sim, hormonal? as endorfinas são maravilhosas, não é? Nós Exato. sentimos aquela sensação de bem-estar e de dever cumprido. E pá, eu acho que é fundamental aqui aliar o exercício físico por N motivos, não é? Mas eu acho que foi o ponto de viragem desta vez da perda de peso e ter levado mesmo até ao fim. Tem sido alimentação, exercício físico. Este meu próprio Instagram, não é? O facto de eu partilhar aqui a minha experiência com muitas pessoas e muitas pessoas vêm ter comigo e me mandam mensagem e querem saber um bocadinho mais e querem ter essa partilha comigo, também acaba por me obrigar, a mim própria, É a uma andar aqui um bocadinho responsabilidade. na linha. É, exatamente. Exato, sim, eu percebo isso perfeitamente. Só um pormenor aqui, já que nós já falamos da parte da alimentação, do exercício físico, em termos de mindset, não é? Daquilo que tu tinhas que alinhar na tua cabeça, que se calhar antes não estava alinhado. Que tipo de mantras ou que tipo de pensamento é que tu tens que achaste que foi diferente das outras vezes que te fez manter motivada? Porque as pessoas falam muito que desmotivam, que desistem a meio. O que é que tu podias dizer que eu, seguindo isto, resultou para mim? Olha, eu vou-vos contar uma coisa muito interessante, muito engraçada, que foi, eu agarrei numa daquelas folhas A3 grandes e eu fiz um calendário, assim, todo quadriculadozinho, 30 dias, foram 30 quadrados, e eu pensei assim, eu vou começar por 30 dias e vou começar aqui e só vou acabar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, não, eu não vou acabar aqui, eu vou voltar a fazer outro quadriculado. Então eu acrescentei à minha folha A3 mais 30 quadradinhos. E eu tive assim quase 90 dias, sem comer absolutamente nada fora do meu plano. Eu começo aqui e só vou acabar aqui. E foi isso, e foi ver o objetivo e cumpri-lo até o final, sem hesitar nunca, pensar, tem de ser. Também não me apetece trabalhar todos os dias, também não me apetece fazer coisa A ou coisa B, mas eu faço. Portanto, no fundo, eu acho que encarar a perda de peso ou a alimentação é isso, é um compromisso que nós assumimos para connosco próprios. Se nós não formos capazes de assumir um compromisso connosco e o cumprir, não vamos ser com mais ninguém.
Não deste hipótese Portanto, de negociar, não sequer. dei, não dei. Não dei hipótese de negociar comigo mesma. Quando me dizia assim, não apetece nada, pá, vai. Pá, não comeces com coisas, vai. E eu pensava para mim mesma, vai, Eu acabou, digo, não há eu digo hipótese. muitas vezes isso, entra em modo piloto automático. Eu às vezes vou a dizer, não quero ir o caminho todo, até chegar ao ginásio, estou a treinar, ainda estou naquela de não quero, não quero, não quero, depois está feito, pronto, olha, ok, está feito, já não vale a pena estar a reclamar mais. Mas é interessante isso que estás a dizer desse mindset e do truque, não é do truque, ou da estratégia de ter visualmente ali o calendário, não é? Porque quando tu chegas a meio dizes, epá, já arrisquei 15, agora não posso desistir, é só outros 15. Não, só mais 15. E depois chegas ao final dos 30 e pensas assim, epá, eu já fiz 30 dias. Se eu for comer uma refeição agora, tipo, na desbunda, eu vou anular, tipo, uma semana inteira de esforço. E tu pensas assim, pá, eu não vou fazer isso. É pôr na balança, não é? Quando nós temos consciência das nossas atitudes e pomos na balança, é mais fácil tomar essa decisão, estamos a tomá-la em É, consciência. Mas tu tinhas um plano alimentar ou foste acompanhada por algum profissional? olha, eu inicialmente comecei a fazer tudo. Eu fiz sempre tudo sozinha, que fique claro, eu fui fazendo sempre o meu plano sozinha. Mas inicialmente eu não tinha um plano. Inicialmente eu fui fazendo. Eu sigo muito a alimentação dentro do estilo paleo, é aquilo que me faz sentido para mim. Eu já a conhecia antes, aliás, foi dentro dessa vertente paleo que eu comecei a fazer a introdução alimentar na altura à minha filha. E foi aí que me separei com ela e que para mim fazia sentido e eu senti-me realmente bem nesta vertente, não comer glúten. Pronto. A mim, não sou intolerante, mas existe uma série de alimentos que realmente me causam desconforto abdominal, etc. E então, no fundo, eu comecei por cortar uma série de coisas e basicamente as minhas refeições baseavam-se em carne, peixe ou marisco, o que fosse, legumes, sempre a acompanhar, batata ou doce ou não, de vez em quando, e fruta, e essa era a base da minha alimentação, sempre, todos os dias era isso, legumes fazia de várias formas, salteados, grelhados, no forno, inventava o que Variedade. fosse, carne, peixes e frutas, isso era a base da minha alimentação. E depois chegou ali um ponto que foi mais ou menos o ponto em que eu também senti necessidade de começar a fazer mais musculação, etc. Que eu pensei, bem, espera lá, que eu estou a perder realmente muito peso. Eu perdi peso super rápido. Eu em 3 meses perdi para aí 20 quilos. E foi tipo, pum. E com esses 20 quilos foram muita massa muscular também, né? Ou pouca que havia cá. Então eu pensei, não, espera, ao tipo ao bar, vou fazer um refresh, vou fazer aqui uma reciclagem do que é que realmente é preciso de gramas de proteína por peso, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. Vou-me sentar, vou fazer uma reciclagem, vou voltar a estudar e vou fazer aquilo que resulta, o plano que resulta para mim. E pronto, e aí realmente tentei-me e fiz as coisas direitinhas. Resultou! Os 3 primeiros meses eu perdi 20 quilos assim do nada, sem plano propriamente dito. Mas Exato. chegar a um ponto que realmente é necessário fazer um plano um pouquinho mais estruturado. Principalmente quando chegamos. Há muita gente que me diz assim: eu agora falta-me perder ali aqueles últimos 5 quilos. E é tão difícil. Porquê? Porque nós estamos habituados a comer aquela porção e aquela quantidade. E o peso baixa e o metabolismo também, não é? Então chegamos a um ponto que nós precisamos de reajustar aquilo que comemos. Pronto, e aquilo que eu senti, apesar de eu gostar muito da dieta paleo e muitas vezes fazer em vertente low carb, aquilo que eu senti a determinada altura foi: eu vou ter de cortar um bocadinho a gordura da minha alimentação para reduzir as minhas calorias. E foi Porque, aí que como começaste a ela. contar calorias? E foi aí que comecei mais ou menos a contar calorias, mas mais importante do que isso, a contar pelo menos a quantidade de proteína que eu comia. E aí foi realmente um ponto muito importante para fazer aqui um ganho todo de massa muscular que tenho conseguido. E é esse o meu objetivo ainda agora, fazer aqui mais um ganho de massa muscular. Porque nós perdemos muito peso, a pele retrai, não é? Ela fica ali vazia, demora ali um tempo para voltar-se a adaptar. Se fizermos um ganho de massa muscular, ela parece que adere ali um bocadinho mais ao músculo, fica assim Sim, e com um mesmo aspecto assim, melhor. só ao fim de 6 meses é que estamos a falar de ganhos É, musculares que ficam. Porque se a é, gente treina durante 3 ou 4 meses, realmente há resultados, mas depois para de treinar e aquilo desiste outra vez. É um bocado por aí. pelo menos a nível de volume, a visual, não é? A retenção da água que o músculo, a retenção da água que o músculo faz quando nós treinamos acaba por ser muito maior, dá aquele efeito de volume. Mas pronto, aí foi realmente onde eu senti necessidade de começar a contar calorias e realmente a ver, foi perder aqueles últimos quilos. E agora, aos poucos, faço porque tenho aqui o objetivo de tentar ganhar um bocadinho mais de massa muscular, perder um bocadinho mais de gordura, massa muscular, perder gordura. Então ando ali a jogar entre os dois e acho que é fundamental.
E esse é o problema de, às vezes, muitas pessoas, acabam por se perder um bocadinho aqui naqueles últimos quilos finais, Claro. porque não conseguem fazer o E conciliar desmotivam, né? E desmotivam ali e mesmo, desmotivam. quase a passar a Desmotivam. meta é quando desmotiva. O que eu digo, É, o que eu costumo dizer às pessoas é: se já perdeste muito peso, se estás numa fase em que até mesmo a fadiga mental é grande, não é? Depois de tantos meses em dieta, procura ajuda. Não deites todo o é, trabalho a perder, é preferível é. investir em um profissional e acabar com esses 5 quilos e ao menos tens a certeza que fazes as coisas bem feitas. Mas em relação à contagem de calorias, achaste que difícil, achaste que foi um processo difícil, a parte de pesagem, não sei que aplicação é que tu usas já agora. Olha, eu utilizo a macros. Ok? Existem uma série Sim. delas, mas eu pessoalmente gosto de macros porque eu consigo inserir lá as receitas todas direitinhas, porque eu adoro fazer receitas, não é? Então eu insiro lá as receitas todas direitinhas, aquilo conta bem. Também tem uma aplicação de. Também tem uma funcionalidade de vez pelo rótulo O dos scan, produtos, sim. faz logo o scanzinho e aquilo fica É logo top. direitinho. Eu gosto muito de macros e acho que assim, a nível de aplicações gratuitas, é muito boa. Eu não acho difícil, mas eu percebo que possa ser chato às vezes para as pessoas pesarem as porções. Mas aquilo olha, eu a título experimental tenho estado a seguir, ajudar, a título experimental e pessoal, duas pessoas. E tenho estado a fazer mais ou menos este plano com elas. Tenho estado a ajudar duas pessoas próximas. E no fundo, as pessoas acabam por contar e por pesar e por realmente ver. Mas eu acho que isto é um rolo. Porque, por exemplo, se nós olharmos e virmos assim, eu vou comer, imagina, 150 gramas de bife de frango ao almoço. As pessoas olham, fazem uma semana, pesam uma semana a comida. Chega a um ponto que as pessoas já sabem mais ou menos qual é que é a porção delas, não é? Portanto, chega a um ponto que não é preciso, obrigatoriamente, usar uma balança para perceber quanto é que tem, quanto é que não tem. Dá para fazer um bocadinho a olho. Claro que se nós quisermos levar as coisas ao rigor, acabam. É um bocadinho isso. Se tu tens um objetivo muito específico, não é? Seja ganho de massa muscular, ou seja, porque também no ganho isso acontece, se bem que Sim, menos muito. necessário. Mas no déficit, não é? No déficit calórico, na perda de peso, se tu realmente queres garantir que estás a fazer o máximo possível, estás a ser precisa a 100% para ter 100% de resultados, Certeza, essa claro. é a melhor maneira. Agora, se tu dizes, opá, eu quero perder peso, mas vamos com calma, tipo, se não é daqui a um mês, é daqui a um mês e meio, não é preciso tanto E rigor. dá para fazer, não é? E dá para Tranquilo. fazer e ir fazendo, exatamente. E as pessoas, eu acho que é importante só as pessoas terem a noção, às vezes, que não têm. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático que acontece muito, que é os frutos secos. É uma coisa que é saudável. A maior parte das pessoas olha e pensa que é saudável. É saudável, realmente. Tem muita coisa boa lá dentro, mas também tem muita gordura, Micro, tem muita exatamente. caloria, tem muita caloria porque tem muita gordura. Portanto, podem comer, atenção, não estou a dizer para ninguém comer frutos secos, mas Ah, às vezes são esses pequenos alimentos que nos podem sabotar sem nós darmos conta. Os frutos secos, ou a quantidade de azeite que nós utilizamos, uma colher de sopa de azeite tem logo 90 calorias. 10 gramas de azeite tem logo 90 calorias. É muito, não é? Não estou a dizer para não o fazerem. Por As exemplo, pessoas que estão do outro lado pensam, o que é que são 90 calorias? Olha, pessoal, 90 calorias é uma são uma banana. maçã, exatamente. Às vezes é difícil, porque quando a gente fala em calorias, as pessoas não têm É. noção do que é que equivale, não é? Mas também isto não é só calorias, não é? Não, A não. perda de peso Não. não é só calorias. Calorias importam, mas também interessa o volume dos alimentos, porque isso é o que também vai nos saciar, não é? Quando o nosso estômago está cheio, ele só aguenta até um limite. E não interessa para ele se estás a ingerir 3.000 calorias, provavelmente em gordura, ou se estás a ingerir 3.000 calorias numa saladona. E para ele é igual, ele vai-te mandar parar quando estiver cheio. Eu acho que é esse o ponto de viragem quando as pessoas começam aqui a manipular não só as calorias, mas também o volume e a reajustar aquilo que é o objetivo delas. Antes só que a gente avance um bocadinho, alguém fez aqui uma pergunta que eu perdi-me, Eu que acho que vi era. da água, não foi? Eu queria saber o nome. Eu queria saber. Então, está aqui. Encontraste. Foi a Força. Andreia. Dicas para quem não bebe água. Nem gosta muito de consumir, mas. Não precisa de consumir mais água diariamente. É assim, isso para mim é difícil, dar-vos grandes dicas, porque eu sou daquelas pessoas que gosto de beber água. Olha, Eu eu gosto de beber odeio água. beber água. Eu odeio Eu beber água. acordo à meia-da-noite para beber água. Eu só bebo Eu água gosto se de beber. tiver tipo verão 40 graus.
Não, eu gosto de beber água e tenho muita necessidade de beber água e bebo água para dar e para vender mais do que aquela que às vezes precisava. Mas, assim, existem aqui N estratégias que pode utilizar. Eu acho que, além dos chás, águas, etc., é importante realmente nós bebermos água em estado de água, em estado água, não é? Independentemente de diluirmos muito ou não a infusão, acho que é importante realmente beber mesmo água. Mas chás, águas aromatizadas, uh, usar água fresca, usar umas gotas de limão, Exato, e existem N perceber estratégias. também que a gente não deve só beber água quando tem sede. Quando nós temos sede já significa que temos algum grau de desidratação. Ou seja, isto é quase como um vício, a água. Tu vais bebendo água quando não tens sede e quando dás por ti os teus sinais de sede vão aparecendo mais cedo do que antes. Então, Além disso, sim, força. desculpa-me interromper, além disso, eu acho que é muito importante as pessoas, quando pensam que têm fome, primeiro bebam água. Ou na dúvida, porque às vezes a gente não tem fome, o que a É, gente está é aborrecido. Estamos é. a fazer qualquer coisa que estamos aborrecidos e pensamos, vou comer. Não é aquela que as pessoas às vezes chamam de fome emocional. Eu sempre que tenho a dúvida se tenho fome fisiológica ou fome emocional, vou fazer uma bebida. Água. E só depois é que decido. Tipo, Beba é um copinho regra. de água, uns golinhos de água na garrafa que tenho ali ao pé e penso, estou com fome. Então, se estou com fome, agora vou beber água. Esperem aí uns minutinhos. Se a fome continuar, se continuarem com essa É porque é sensação de fome. fome, comam. É porque é fome. Se não, pronto, sigam. Exatamente. Olha, eu que não gosto de água, eu bebo cerca de 2 litros, agora 2 litros de líquidos por dia na mesma. Tudo o que eu faço é à base de chás, à base de descafeinados e à base dos H2O. É daquilo que eu mais uso para pôr na água, porque realmente eu não tolero. Agora, não é desculpa para não beber líquidos. Nas sopas, as gelatinas, mesmo que não seja na forma líquida, há sempre maneira de dar a volta à situação. Os líquidos, eu acho que é uma das grandes estratégias também para o controle da fome e para a saciedade durante uma perda de peso. Eu lembro-me Eu, da minha perda de peso que eu, antes de fazer uma refeição, ou seja, eu tentava comer mais ou menos às mesmas horas, eu via se fazer sempre uma bebida antes, durante e depois. Era tipo regra. E isso fazia com que eu comesse muito menos na refeição. Quando eu já, acho que já as comia pessoas, muito. eu acho que as pessoas devem tentar encontrar ali a melhor estratégia. Mas essa situação de tenho fome, vou beber água primeiro, ou a situação de assim que acordo, bebo um copo de água, meio da manhã, pá, utilizem uma aplicaçãozinha no telemóvel, daquelas que apitam constantemente, tipo, X, está na hora de beber água, está na hora de beber água. Claro, ou ter É uma tudo com garrafa de água estratégia. para quem trabalha numa secretária ou que pode ter Façam assim garrafas de uns água no trabalho. risquinhos, Yeah, uns agora há até risquinhos umas assim, de garrafinhas horas. com horas. Sim, e É, basicamente é obrigar-se, é como se fosse um objetivo. Tipo, é. até às 10 tenho que beber isto, até ao meio-dia tenho que beber isto. E ir bebendo mesmo não tendo sede, que depois Depois encaixa. torna-se treino. É, depois torna-se treino e depois as pessoas já nem pensam de tenho de beber água. Se as pessoas ganharem o ritmo, ali normalmente dizem que o ser humano demora ali cerca de 20 e poucos dias a ganhar o ritmo das coisas, a rotina, não é? A criar a rotina. A partir daí depois começa a ser mais fácil. Tudo mais fácil da dieta, tudo mais fácil do exercício, a água. O que é preciso é ali aqueles primeiros dias encaixar. Depois a coisa vai fluindo. E só antes de avançarmos então para a continuação da tua história, deixa-me só dizer aqui esta pergunta que o Gonçalves, a Gonçalves, disse: o seu plano de 30 dias mais 30 dias era só alimentação ou fazer exercício todos os dias? É assim, eu quando comecei os meus primeiros 30 dias, eu tentava fazer exercício quase todos os dias. Como também eram muitos exercícios aeróbicos, tentava pelo menos todos os dias ir dar uma voltinha de 20, pelo menos 20, 30 minutos. Havia dias mais, outros menos. Depois quando comecei a fazer um bocadinho mais de força, um bocadinho mais de treino de força, tive de abrandar, porque eu já não aguentava com os dois musculares, não é? E então, e então basicamente aquilo que eu fazia era, passava aí para uns 5 dias por semana em que bem uns 3 fazia treino de força e intercalava com um treinozinho de mais de cardio. Atualmente, aquilo que eu faço é 5 vezes, eu treino 5 dias por semana, todos os dias treino normalmente a musculação e faço sempre um bocadinho de cardio também. Porque o teu corpo também já se habituou a isso. Já se habituou, exatamente. Inicialmente não dava, era mesmo o que eu estava a dizer. Inicialmente hoje fazia musculação, amanhã estava completamente cheia de dores, fazia só uma caminhadazinha, no dia a seguir provavelmente ainda tinha dores. E então se eu tinha treinado, por exemplo, pernas,
3 dias depois ia treinar só tronco, porque senão não dava, Não eu dava, continuava exato. com dores. Mas é importante, e uma coisa que é muito importante é, se tiverem dores musculares, isto acontece com toda a gente, até a caminhar, às vezes quem está mais sedentário só de ir fazer uma caminhada fica cheio de dores no dia a dia. Não parem. Se não for para fazer meia hora, 30 ou 40 minutos, façam menos, mas não parem, porque é assim, o ritmo do corpo, nós precisamos dar ritmo ao corpo, não precisam, se estão com dores, de terem feito um treino de musculação, não precisam de treinar musculação no dia assim, mas não parem, façam uma caminhadazinha, uma coisa mais É o ligeira, hábito, mas não é? continuem o ritmo, exatamente. Para criar o Porque se nós hábito. pararmos, pensamos, eu estou com dores, hoje não vou, amanhã ainda estou mais ou menos com dores, um dia a seguir ainda estou com dores, mas hoje, entretanto já passaram 3 dias, já me passaram as dores, mas eu ainda estou meio cansado, hoje não me apetece muito. Não, não parem, ganhem o ritmo. Exato. Depois fazerem aquela caminhada, ou aquele exercício, ou aquela aula de grupo, o que seja, vão se sentir melhor, acreditem. Sim, e já agora, se sentem dores, significa que estão a se trabalhar um bocadinho a mais. Portanto, dá aqui para reduzir a intensidade, É isso, até fazer àquilo mais onde devagarinho. querem, para depois também conseguirem adaptar-se ao processo. Mas eu acho super, super importante essa parte de criar o hábito de, mesmo que não seja treino de musculação, que seja uma caminhada, como estavas a dizer, ou até mesmo incluir uma atividade em família, é sempre uma boa opção. Façam só Mas, qualquer coisa, e vão brincar, diz. treino de força, como é que isso surgiu? Foste acompanhada? Fizeste por ti? Como é que foi? Olha, como eu te tinha dito, eu treinei durante muito tempo, muitos anos. Eu acabei por estar muito tempo também a trabalhar na estética ligada a ginásios. Tive algum tempo ligado a centros de emagrecimento, de estética a nível de emagrecimento, e outras alturas de estética a nível de ginásios. Trabalhei há algum tempo, em alguns até bem conhecidos. Portanto, apesar de eu não ter formação propriamente dita a nível de desporto ou o que seja, já fiz muitos planos, Claro. muita coisa me passou já testei muito, já fiz muitas aulas, já discuti treinos com PTs, treinos Boa, que me boa. passavam a mim ou não. Portanto, acabou inicialmente, fiz sempre tudo. Autodidata, agora tenho um plano um bocadinho mais delineado, mais direitinho, mas inicialmente fiz. Mas é assim, não façam em casa se não souberem. É Não se ponham a perigoso, eu fazer. acho que é perigoso. Não utilizem pesos se não souberem o que estão a fazer. Atenção às lesões, atenção que se podem magoar. É perigoso. Se não souberem, peçam ajuda, procurem ajuda. Existem PTs online, existem treinos online, existem um monte de coisas. E em caso de dúvida, vão ao YouTube e vejam tipo aquelas aulazinhas aeróbicas com agachamentos para cima e para baixo, nem que seja só para fazerem qualquer coisa. Está a chover, não podem ir para a rua caminhar, não podem fazer qualquer coisa. Façam umas aulas de grupo no YouTube, às vezes até aqui pelo Facebook, pelo Instagram se vê algumas aulas gratuitas que as pessoas podem apanhar, e isso muitas das vezes já começa por ser o suficiente inicialmente para a pessoa começar. Quantas vezes é que estás a treinar agora? 5, normalmente 5, 4, 5. Treino de força em ginásio já ou em casa? Sim, força. Não, em casa. Eu fui acabando fui montando aos poucos aqui um ginásiozinho, tinha aqui um multifunções pequenino, portanto fui montando aos poucos. Porquê? Porque nós somos dois a treinar aqui em casa. Agora vou fazer aqui uma conta convosco. Nós somos dois a treinar em casa. Nós sabemos os dois treinar e também conseguimos ter acompanhamento exterior se for o caso. Se pensarmos, somos duas pessoas a pagar um ginásio e duas crianças para gerir, arranjar tempo para ir para o ginásio, para estar com as crianças, para sermos dores a treinar, tivemos de fazer aqui um contrabalanço. E a nível de peso, de preço, de ir montando um ginásio aos poucos, versus tempo, versus criança, acabou por compensar irmos montando um ginásio aos poucos. Com certeza. Só assim para ter, se não é inscrição, até agora, quanto é que tu gastaste no teu mini ginásio? Olha, eu acho que não sei, não consigo dizer Ch- com toda a Chuta para o certeza, ar. Chuta para o ar, mas não assim. mais do que 500 euros num ano. Portanto, se fizermos as contas a um ginásio, 40 euros para aí, 30, 40 euros vezes duas pessoas, vezes 12 meses, acho que já me compensa. Fora a gestão e o tempo que tu não Fora a poupas, gestão. porque se as crianças estão, imagina, na sexta, pode ser tempinho de treinar. É porque é assim, olha, com esta situação toda do confinamento, nós acabamos por ambos estarmos em teletrabalho ainda. Acaba por, de manhã vou eu, tarde vais tu. Às vezes treinamos em conjunto se der, se não der, não treinamos em conjunto. Se der, faz um de manhã. Eu agora tenho tempo
de manhã vou fazer o meu cardio, mas à noite eu vou treinar força. Então vai-se jogando, é mais fácil. Se eu tivesse que ir daqui para ir para o ginásio, tinha obrigatoriamente que estar lá 1h30 ou 2, E e não se está. fosse em Não hora de dá. ponta, Oh, era um oh, treino ainda mais prolongado. Sim, eu acho isso é uma assim. ideia espetacular. Eu no confinamento não parei de treinar, muita gente parou e acho que isso aí também acabou por não ajudar na parte das pessoas ganharem um bocadinho de peso. E montei o meu ginásio em casa, resolvi não vender nada caso houvesse outro confinamento. E opá, eu sou sincera, eu não gastei mais do que 500 euros, não gastei mais do que isso e tinha o essencial para treinar durante um ano tranquilamente. Tranquilamente. É isso, é assim, eu acredito que se calhar, continuando no ritmo em que eu estou, talvez daqui a uns tempos comece a sentir necessidade Sim. de outro tipo de estímulo e de outro tipo de exercícios. Mas é assim, a nível de peso eu tenho aqui uma carrada de peso em casa, mas eu quando digo uma carrada, consigo fazer atualmente aqui peso morto à vontade com uns 70 quilos. Portanto, ainda tenho aqui material para ir evoluindo e fazendo um bom ganho de massa muscular. Mas pronto, é assim, é aos poucos. Agora para já funciona, se não funcionar, daqui a uns tempos eu logo penso nisso, mas não vou pensar nisso agora. O que Claro, interessa é começar. exatamente. É isso, e é manter aquilo que tu já construíste até agora, isso é super, super importante. Tem aqui mais duas perguntinhas, que só para a gente terminar isto, mais uma pergunta, que é, as chaquetas da H2O para colocar na água não têm calorias? Beijinho às duas. Vanessa, não têm calorias, Não sei. são zero, mas se o pessoal não curte porque tem os ditos processados, não é? Ingredientes que às vezes a malta não curte muito, é só arranjar aquelas garrafinhas que têm uma cena por dentro, não sei se já viste, e o Uma pessoal reza. É. exatamente, e o pessoal costuma pôr tipo limão ou pepino, eu nunca gostei muito disso, mas há boa de gente que resulta com isso, é tipo completamente natural. É uma maneira É. de dar Eu a às volta à vezes o que eu situação. faço, eu às vezes o que eu faço também é, ou imagina, faço um chá qualquer que eu gosto e ponho para lá tipo um bocadinho de hortelã, um pau de canela, um bocadinho de hortelã, um pau de canela, limão ou lima e deixo ali tipo a apurar tipo, de um dia para o outro fresquinho no frigorífico. E a seguir tipo, é quase como se estivesse a beber sumo ao almoço ou ao Yeah. pequeno almoço, o que quiserem. Portanto, também é uma boa estratégia. Dá para fazer de forma natural. Se fizerem as chiquetas, muito bem. Eu nunca consumi, para ser sincera. Mas se quiserem fazer de uma forma natural, ou juntar uns frutos vermelhos só para colorir a água, parece Sim, logo que já sabe diferente. Portanto, claro. eu acho que são boas opções. E agora, para saber, uma coisa que isto é curiosidade minha, qual é que é a tua relação com a fotografia? A minha relação com a fotografia. Sim, Em que porque tu sentido? tens, tu tens fotografias profissionais, não é? Sessões Ok. fotográficas. E de onde é que isso surge? Surge na tua vida? Não sei Olha, se tem assim um papel importante. não muito. É assim, a fotografia surgiu muito recentemente. Tive aqui um fotógrafo que foi o Fernando, que me veio fazer aqui uma proposta. Ele estava a começar aqui também um projeto, me veio fazer uma proposta a perguntar se eu não queria ser modelo. E eu inicialmente pensei, eu, modelo, não é? Acabei de perder 20 e tal quilos. O que quer dizer? Why not? Mas pensei, inicialmente pensei da tipo, não. Mas depois pensei da tipo, por que não, Por não? que não? Então vamos lá. E então pronto, aceitei a proposta dele, fui fazer uma ação fotográfica, ficaram umas fotos muito porreiras. E entretanto, o Ricardo, que já tinha sido fotógrafo profissional há 20 anos atrás, começou ali a mexer-lhe Foi o com bichinho. ali a cabeça, com aquele bichinho de e se eu voltasse, e se eu voltasse, e se eu voltasse. E então pronto, ele realmente voltou para a fotografia, está a lançar agora um projeto dele, está a começar, e eu sou modelíssima. E tu és, Tenho sido tu modelo. és a modelo número um dele, acredita? Pois. Portanto, se alguém quiser tirar umas fotografias, servir de modelo, vão lá até à página, até aqui aos meus stories e estamos a aceitar modelos para criarmos portfólio. Top, espetacular, espetacular. Olha, Eu vou ajudando só a gerir. alguma mensagem final que queiras passar aqui para a malta que se calhar precisa daquele empurrão para começar? Sim, olha, é assim, eu acho que o mais importante é comecem, não é? Comecem. Amanhã, quando forem tomar o pequeno almoço e pensarem de tipo, é só um pastel de nata, pá, não tomem, não façam isso. Pensem noutra coisa, vão começando aos bocadinhos, vão começando a mudar coisinhas pequeninas. Tentem organizar um bocadinho melhor o vosso dia.
fazer as coisas um bocadinho pensadas do dia anterior para não caírem naquela rotina e naquela tentação de vou mandar vir comida ou vou comer um fast food. Tentem organizar as coisas um bocadinho melhores e comecem. E Planeamento. quem planeiem um bocadinho. É assim, eu não sou super a favor do planeamento, porque eu sou daquelas pessoas que, imagina, se eu fizer uma lista para a semana inteira daquilo que eu vou comer, eu aborreço-me. Okay? A Eu sério? acabo por me aborrecer. Eu chego a meio da semana e penso assim, não me vai apetecer comer aquilo. Portanto, eu não sou tipo aquelas pessoas que digam, façam planeamento e planeiem tipo a semana inteira, porque eu pessoalmente depois chego à altura de comer aquilo e penso, já não me apetece comer isto. Portanto, façam pelo menos, cheguem à despensa e vejam o que é que eu tenho aqui que é porcaria, ou cheguem ao frigorífico e dizem, o que é que eu tenho aqui que não presta, e tirem fora. E a Yeah. partir daí, comprem só coisas boas. Ou, mais ou menos, ali um chocolatinho negro, ou uns pudins daqueles da moda, se bem que aquilo tem não tem 50 coisas para lá, mas é melhor do que a mousse tradicional cheia de açúcar, cheia de carrada de coisas. Portanto, façam ali, limpem os vossos armários, os vossos frigoríficos e comecem. Se não conseguirem a meio, se perderem, precisarem de ajuda, procurem, mas comecem pelo menos e não desistam a meio. Porque não é porque passou uma semana e eu não perdi peso que está tudo perdido. Não, é assim, passou uma semana, as pessoas não perderam peso, mas tudo o que passou já foi, não é? Portanto, não desistam porque senão voltam tudo para trás e voltam à estaca zero. Agarrem naquilo que têm, comecem, avancem, não desistem, procurem ajuda se precisar. Ninguém tem de fazer as coisas sozinho. Existem casos de quem faça sozinho, perfeito, e consegue-se muito bem. Não procurem ajuda, não existe mal nenhum nisso. E o mais importante é começar e parem de dar desculpas, porque eu era perita a dá-las. Todos nós éramos, não é? E chega a um ponto, se nós quisermos arranjar desculpas para o mal, arranjamos outras tantas para o bom. Portanto, se eu pensar, tipo, hoje não me apetece treinar porque estou cansada, porque o dia me correu mal, porque não sei o quê, pensei também mas eu vou treinar porque eu vou acabar, vou ficar mais bem disposta, vou ter a sensação de missão cumprida. Portanto, tentem equilibrar a balança e não pendem só assim do mal e do bom, não é? Eu Acho que gosto, é o mais eu gosto na minha maneira de trabalhar, não é? Eu gosto muito de trabalhar com mínimos e máximos, para não dizer, olha, tens que fazer isto, ou a ideia, ou o plano é este. Então acho que funciona muito bem dizer, imagina, se é uma pessoa que ainda nem sequer tem hábitos criados, não é, da alimentação, é dizer, o mínimo é fazer isto, uma construção minimamente equilibrada com isto, isto e isto. O máximo é fazer isto e isto. Quando a gente já fala de prescrições, não é? O mínimo é atingir as calorias ou ficar já abaixo das calorias. O máximo é atingir as calorias e os macronutrientes. Então acho que é mais fácil para as pessoas porque elas sentem que há ali uma flexibilidade em que elas podem gerir-se. E é a mesma coisa em relação ao treino. Definir quantas vezes por semana é que eu posso treinar, independente do que aconteça da minha vida. 3 vezes. Então, fica com as 3 vezes. Se eu puder, faço 4. Se eu puder, faço 5. Mas 3 vezes não podem ser negociáveis. 3 vezes eu é. tenho que ir e fazer. E acho que funciona bem porque às vezes nós temos semanas que são mais fáceis, outras que são mais difíceis. Então, o mínimo e o máximo, para mim, acho que funciona muito bem em termos das pessoas se adaptarem às situações da vida, né? Porque às vezes imprevistos acontecem. Não, Claro, não claro, depende de claro, nós. claro. Olha, Inês, obrigada. Acho que podemos aqui terminar com as perguntinhas flash. Estás pronta? Só assim, Oh, a primeira coisa que te aparecer na cabeça, tu dizes, ok? Menos de 5 ok. segundos de resposta. Então, a primeira é, hora de treino preferida? 6 da tarde. 6 da tarde. Ou por acaso a ciência diz que a partir da hora da almoço é a melhor hora para treinar. Que o nosso Eu não gosto cérebro... nada de treinar de manhã. Força, cardio eu ainda faço. Agora, Ok. força para esquecer. O nosso cérebro é mais criativo de manhã, então dizem que treino de força não rende tanto. Rende mais à tarde, Não. quer chegar a fazer e despachar a coisa. Se tu tivesses que escolher uma sobremesa para comer o resto da tua vida, qual é que seria? Cheesecake. A sério, de quê? Já agora? Morango. É bom, boa escolha. Morangos, frutos vermelhos e silvestres É, são top, top. eu acho que sim. E aqui a última pergunta. Qual de todas as refeições do dia, qual é a tua preferida? O pequeno almoço, quando tomo. O Ah, não, pequeno não almoço, quando tomas pequeno tomo. almoço? Sempre. Eu não tomo, ou melhor, eu não tomava o pequeno almoço sempre. O pequeno almoço era uma das refeições que eu, inicialmente, quando comecei a perder peso, facilmente saltava.
Ok. porque fazia jejum intermitente, fiz jejum intermitente há algum tempo e facilmente saltava. Entretanto, para atingir os meus macronutrientes, nomeadamente a proteína, comecei a precisar de comer ao pequeno almoço para conseguir ingerir aquela quantidade suficiente de proteína. Além disso, eu fui operada recentemente. Não, eu não fiz nenhuma lipoaspiração. Eu não fiz nenhuma abdominoplastia. Eu não fui tirar peles. Eu fui só arranjar as minhas maminhas. Pronto, está 5 anos a esclarecida, amamentar. malta, está esclarecida, 5 anos malta. a amamentar. Portanto, não foi só a perda de peso que estragou. Foi também muitos anos a amamentação. E então eu fui operada em janeiro, agora no início do ano. Eu digo isto porque eu recebo uma carrada de mensagens de pessoas a perguntarem o que é que eu fiz à barriga, o que é que eu fiz às peles da barriga. E não. Portanto, elas estão cá e vão melhorando com o exercício físico. Mas estão cá algumas ainda. Mas isto para dizer que eu saltava muitas vezes o pequeno almoço, entretanto, quando fui operada agora em janeiro, não sei se derivava da medicação ou criei aqui outro ritmo qualquer no meu corpo, não sei muito bem, acabei por começar a sentir realmente necessidade de comer de manhã. E de manhã eu acordava, começava a comer, começava logo o dia por comer, porque tinha marcado a medicação para tomar durante quase uma semana, e acabei por retomar um pouco o ritmo de comer. E agora é uma refeição que eu sinto falta, Ok, globalmente. Também como ok. faço refeições um pouco mais pequenas ao longo do dia, porque ajusto ali os macronutrientes, não é? Acabo por comer de manhã e adeptos do jejum intermitente. Eu acredito que o jejum tenha vários benefícios e tem, e eu já fiz jejum durante muito tempo. Mas para perder peso não é fundamental fazer jejum intermitente. Existem É uma várias maneiras de ferramenta perder como peso. outra É qualquer. só uma ferramenta. É um aliado. Saltei uma refeição, ok, tenho um bocadinho mais de calorias para as restantes refeições, mas se isso influenciar, nós depois no almoço formos comer por impulso, não adianta de nada fazer o jejum. Portanto, tudo é um Exatamente. equilíbrio e todas as ferramentas são válidas desde que funcionem para nós. É isso, é um bocadinho isso, é as pessoas perceberem que por resultar comigo ou contigo não quer dizer que vai resultar com a pessoa. E isto é um bocadinho tentativa e erro. A gente tentar descobrir quais são as estratégias que resultam para nós e aquelas que não resultam. Eu acho que disso a gente partilha as duas, não é? Que provavelmente experimentamos coisas que já dizemos que não resulta. Da mesma maneira que tu retiraste certos alimentos da tua alimentação, não é? Porque sabes que te fizeram mal. Tu tiveste que experimentá-los, tiveste que comê-los para perceber que não era benéfico para ti. Então, E sabes manter um qual é que é o bocadinho a mais mente importante? aberta. Diz. E o mais importante, de além de experimentá-los e comê-los, foi retirá-los. Porque eu só percebi a diferença de comer ou não comer, alguns que é tradicional se comer, não é? Em Portugal, tipo pão, e Portugal e Sim, no mundo, sim. pão e esse tipo de coisas, só quando eu o retirei é que eu percebi o quão desconfortável eu ficava depois quando os introduzia. Portanto, acho que existe aqui uma série de tentativas, erros que nós podemos fazer, mas acho que é importante encontrarmos o nosso equilíbrio, não forçarmos as coisas e perceber que não foi porque a pessoa X fazia 20 horas de jejum intermitente por dia e perdeu 20 quilos, porque eu agora vou tentar fazer e eu nem sequer 10 horas consigo fazer jejum intermitente. Não, não se frustrem, não vale a pena, porque não existe só uma única solução para se perder peso, existe um conjunto de coisas que nós podemos fazer ou não e ver e ouvir o nosso corpo, que é muito importante. Sim, acho que sim. Esta conexão e sincronização com o nosso corpo, é uma das partes mais fundamentais do processo e mais bonita também, porque a gente aprende muita coisa sobre nós que antes não sabíamos e passamos a Né? descobrir. Quer com a alimentação, quer com o treino, que o treino também é muito assim. Tudo. Descobrir coisas É com a que não alimentação, com o sabíamos. treino, com a perda de peso, com o ganho de autoestima, com o autoconhecimento, com o autodescobrimento. Somos capazes de fazer coisas que não pensávamos que conseguiríamos fazer e que duvidávamos de nós ao início. Portanto, tudo isto é um processo, não é só o perder peso, não é só o ganhar saúde, é tudo. Nós quase nos transformamos numa nova pessoa, não é? É o ser mais, é mesmo isso. Olha, acho que terminamos da melhor maneira. Muito obrigada, Inês, por teres aceito o Nada. convite. Obrigada, Vou eu. continuar com certeza a seguir-te e a ver como é que o teu percurso vai ser nos próximos tempos. E é isso, a gente vai falando e vamos nos acompanhando. Obrigada por teres tomado este café comigo. Obrigada, eu, e obrigada por todos que estiveram aqui a assistir-nos também. É isso mesmo, maltinha. Vamos falando, fiquem por aí. Beijinhos para todos. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, Inês.